Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís do Brilho de Aluguel e hoje eu vou falar para vocês algumas curiosidades sobre Luxemburgo. Eu viajei para lá ano passado, então eu passei o ano novo lá. Foram só alguns dias na cidade, mas eu me encantei pelo país, que é muito diferente e interessante. E eu tinha pesquisado algumas coisas antes de ir e algumas pessoas sugeriram para fazer mais vídeos assim no canal. Se você gosta desses vídeos sobre viagens, falando curiosidades sobre os locais, já deixa o seu like aqui. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a capital de Luxemburgo se chama Luxemburgo também, então é o mesmo nome do país. Só que daí eles costumam colocar como Luxembourg City. Então é tipo a cidade de Luxemburgo é a capital, que tem o mesmo nome do país, que é Luxemburgo. Luxemburgo é uma monarquia constitucional parlamentar e é o único grão-ducado do mundo. O país possui uma das menores populações da Europa, com apenas 600 e tantos mil habitantes. Uma coisa curiosa é que o português é uma das línguas mais faladas na cidade, porque teve um grande fluxo de imigrantes de Portugal para lá. Então, acredita-se que 17% da população hoje de Luxemburgo seja de portugueses, então é comum escutar as pessoas falando português e ter portugueses nos locais. Luxemburgo tem 3 línguas oficiais, o luxemburguês, o francês e o alemão. Mas o que eu pude perceber é que a maioria dos locais está escrito as coisas em francês, então para mim pareceu a língua mais comum na cidade. Nos colégios também eles ensinam o inglês, então você pode ficar tranquilo se quiser viajar para lá, porque quase todo mundo fala inglês, então é uma língua bem comum no país. Luxemburgo é o país com o maior número de proprietários individuais de carro do mundo, então tem muitos carros por lá e também tem muitos acidentes, então a média de acidente lá é maior do que no resto da Europa. O primeiro-ministro de Luxemburgo foi o primeiro líder de um país a se casar com uma pessoa do mesmo sexo, e isso aconteceu em 2015. E por lá a união de pessoas do mesmo sexo é legal e foi aprovada por mais de 80% da população. Em Luxemburgo, o voto é obrigatório e caso você não for votar, tem que justificar. E se não justificar, existe uma multa bem alta. As penas para quem comete crime de corrupção no país também são altíssimas, por isso é muito raro acontecer por lá algum escândalo de corrupção. O suicídio assistido e a eutanásia são legalizados no país. Provavelmente você já ouviu falar da área Schengen, do Tratado de Schengen, e isso diz respeito muito a nós como turistas. Então, é interessante saber que o Tratado de Schengen foi assinado em Luxemburgo, numa cidade que chama Schengen, por isso que o tratado recebeu esse nome. Muitas dessas questões da União Europeia são definidas lá. Uma coisa curiosa é que Luxemburgo possui a segunda maior densidade de árvores da Europa, atrás apenas da Finlândia. E em alguns lugares eles chamam a cidade de Coração Verde da Europa. Bom, como eu já tinha comentado aqui pra vocês, é bem comum ter imigrantes lá e calcula-se que 50% da população de Luxemburgo é estrangeira e que grande parte da população vem de outros países e cruza fronteiras diariamente para trabalhar lá. Então as pessoas vêm da Bélgica, da França, da Alemanha para trabalhar em Luxemburgo. Isso pode se justificar porque eles têm um dos mais altos salários mínimos do mundo. Mas também é uma cidade um pouco mais cara de viver. Pelo que eu pude perceber, os preços em restaurantes, em mercados, são um pouquinho mais altos do que em outros locais da Europa. Até a Holanda, que eu considero um pouquinho elevado os valores aqui, eu achei lá mais caro ainda. Mas também falam que as pessoas não pagam tantos impostos assim, então pode ser que faça mais sentido para quem mora lá. O transporte público passou a ser gratuito na cidade em 2020. A cidade de Luxemburgo foi considerada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco em 1994. E tem fortalezas, construções lá muito bem preservadas. O Dia Nacional do país é 23 de junho, e essa data foi implementada para homenagear a Duquesa Charlotte, que reinou por lá por mais de 50 anos. E, na verdade, o aniversário dela era 23 de janeiro, mas eles resolveram passar a data para junho porque é um momento que o clima está mais agradável para as celebrações. Mais de 70% da população de Luxemburgo é católica. A bebida nacional é o Ketch, não sei como é que fala, vou deixar escrito aqui, que é uma bebida alcoólica à base de ameixas. Os primeiros assentamentos na região onde hoje é Luxemburgo aconteceram há mais de 35 mil anos atrás, e dá pra ver um pouquinho mais dessa história da cidade, de como que foram se formando as primeiras tribos lá no Museu da História e da Arte de Luxemburgo. Bom, Luxemburgo tem um esquema muito interessante de ter sempre um dia da semana que tem um museu gratuito para você ir. O horário também é um pouco reduzido, geralmente é a partir das 5 ou das 6 da tarde, tem que conferir em cada museu.
Mas, por exemplo, você vai pra lá numa quarta-feira e quer ir ver um museu, a partir das 5 ou 6 horas você consegue ir num museu determinado gratuito. Na quinta-feira é outro, na sexta é outro. E assim você pode conhecer vários museus da cidade gratuitamente, se você for nesse período da noite. E é um esquema bem interessante, só tem que dar uma pesquisadinha antes de ir. Uma coisa que eu achei bem curiosa é que Luxemburgo tá localizada como se fosse num vale, mas tem umas partes bem mais altas, umas partes bem mais baixas. E entre esses níveis também tem vários outras ruas, outras casas. Então, quando a gente olha a visão geral da cidade a partir de alguns pontos, chega a dar uma vertigem, assim, porque a gente vê os prédios em vários níveis diferentes, sabe? Então, é uma experiência muito interessante. Luxemburgo é uma cidade muito limpa e muito bem cuidada e vale muito a pena visitar. Em uns 2 dias você consegue passar mais ou menos por tudo. Bom, gente, é isso. Acho que eu falei de tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar acompanhando, saber das notificações em primeira mão. E é isso. Beijos e até a próxima!